Somos a EGCLIA. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast e YouTube da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo e sua família. Meu nome é Luiz Fernando, em minha versão para podcast, e a nossa conversa, hoje, é sobre um tema relacionado a recursos humanos. Um episódio para entender como surgiu a semana de trabalho de 4 dias, e qual é a atual fase dessa polêmica questão. Aproveitando que está aqui, peço sua atenção, se for do seu agrado, para nos classificar no seu tocador de podcast ou assinar o nosso canal, no YouTube. Assim, você não perde os novos episódios, dessa e de outras temporadas, e mais pessoas passam a receber o nosso material. O tema dessa semana é um oferecimento da marca de papéis sanitários, OptiPaper, e do site canal da limpesaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. Reduzir a jornada de trabalho, recebendo o mesmo salário. Esta já é uma realidade em alguns lugares do mundo, como Portugal, Reino Unido e África do Sul. Aqui no Brasil, o projeto piloto da semana de 4 dias começou a ser testado em novembro de 23 e seguirá por 2024. As fases preparatórias para o processo já estão em andamento em 20 empresas selecionadas. O processo é liderado pela Reconnect Happiness at Work, em parceria com a 4-Day Week Global e o Boston College. O modelo, que propõe alterar de 40 para 32 horas semanais, chega como uma possível resposta a um contexto que anseia por flexibilidade e qualidade de vida, demandas cada vez mais relevantes para os profissionais e nas quais as empresas têm dificuldade em atrair e reter talentos. Mas este modelo é viável? Ele pode comprometer ou ajudar na produtividade? Quais os impactos? E a mudança pode gerar maior bem-estar às pessoas? Para falar sobre o tema, preparamos este podcast. Acompanhe nosso episódio. Para começar, vamos saber sobre a história de como surgiu a semana de 4 dias de trabalho. Longe de ser novidade, a semana de 4 dias já é uma tendência em debate há bastante tempo. Desse modo, o assunto vem sendo amplamente discutido entre organizações não governamentais e instituições voltadas à melhoria e bem-estar de colaboradores em geral. No entanto, vale destacar que foi com a pandemia de Covid-19, e seu desdobramento na forma de trabalho e na saúde mental, que o tema ficou, de fato, em evidência. Neste sentido, há dados que mostram como os empregos foram afetados pela crise sanitária mundial. Em média, 377 brasileiros perderam o emprego por hora em um ano. Os números são de um levantamento realizado pela consultoria e dados com base nos indicadores de abril de 2021, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Na época, em abril de 2021, o Brasil tinha 85,9 milhões de ocupados, 3,3 milhões a menos do que no mesmo mês de 2020. Calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pesquisa leva em conta tanto o mercado de trabalho como o informal. Além desse efeito no número de pessoas desocupadas, nesse período, os profissionais que estavam trabalhando foram obrigados a permanecer em casa, atuando de forma remota, por conta do isolamento social. Foi a partir da experiência do home office, que reflexões e questionamentos vieram em relação à dinâmica do trabalho até então. A produtividade está mesmo relacionada ao número de horas trabalhadas? Qual seria o impacto ambiental de milhões de veículos fora das ruas nesse período? Há reflexo na economia em termos de contas de energia elétrica, água e outros insumos? Estar no escritório significa, realmente, estar trabalhando? Não podemos, contudo, deixar de lado as questões ligadas à higiene e limpeza profissional desses ambientes, especialmente por possuirmos dados importantes que relacionam a limpeza com a melhoria das condições de trabalho também. Em um mundo onde a eficiência e a produtividade são essenciais, a limpeza dos ambientes empresariais assume um papel fundamental.
O uso de produtos de limpeza profissionais e a execução de procedimentos por pessoas devidamente treinadas garantem não apenas a manutenção da estética e a prolongação da vida útil dos espaços, mas também asseguram que os padrões de higiene sejam mantidos em níveis ótimos. Assim, investir na qualidade dos produtos e na formação dos colaboradores é essencial para o ambiente corporativo. No entanto, esses questionamentos já eram feitos tempo antes da pandemia e, em seu TED Talk intitulado The 4-Day Week, gravado em 2019, o empresário e filantropo Andrew Barnes falava sobre produtividade. De acordo com Barnes, os britânicos são produtivos apenas durante 2 horas e meia do dia. Para os canadenses, o número é ainda menor, 1 hora e meia. Sendo assim, segundo ele, reduzir o número de dias trabalhados em troca de maior foco e produtividade seria uma boa barganha. Portanto, o modelo de jornada reduzida defende que, com o redesenho da carga horária, sem alteração salarial, é possível impulsionar a qualidade de vida dos colaboradores e, ao mesmo tempo, incrementar a produtividade das empresas. Então, como pioneira neste redesenho da jornada de trabalho, temos a Nova Zelândia, onde a empresa de Barnes, a Perpetual Guardian, em 2018, lançou um projeto piloto com o objetivo de implementar a semana de 4 dias. Por lá, o projeto é um sucesso desde então. Depois da Nova Zelândia, o modelo foi experimentado no Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Austrália e outros países. Mas, foi na Islândia que a tendência teve maior engajamento. Entre os anos de 2015 e 2019, 1% da população passou a trabalhar em escala 4x3. O experimento resultou em alguns pontos consideráveis, tais como os sindicatos negociarem para que a redução das horas trabalhadas fosse mantida após o término do experimento e sem prejuízo nos salários. No Brasil, o modelo está sendo colocado em prática por meio de uma parceria entre a consultoria Reconnect Happiness e a organização 4-Day Week Global. Além da considerada pioneira, a Perpetual Guardian, como falamos antes, outras empresas passaram a ter uma jornada semanal de 4 dias. Também na Nova Zelândia a Unilever foi uma delas. Em 2020, a empresa iniciou o experimento com duração de 1 ano com o objetivo de avaliar os resultados da implementação. Mas tem mais, a rede de fast food norte-americana, Shake Shack, começou uma redução da jornada de trabalho para 32 horas semanais em 2020 e manteve os salários inalterados, além de englobar 1/3 das filiais da rede. Como exemplo, há ainda a Microsoft Japão que conduziu um experimento da jornada reduzida de 4 dias em 2019. O teste ocorreu durante o mês de agosto e resultou em um aumento de 40% na produtividade dos funcionários beneficiados. Depois de conhecer um pouco sobre a história da semana de 4 dias, sua evolução e os países e empresas que já adoram o formato, vamos compreender melhor o que propõe o projeto de redução de jornada. O projeto de uma semana de trabalho de 4 dias tem como objetivo aumentar a produtividade no espaço de trabalho, disse Renata Rivetti, especialista em felicidade corporativa e diretora da Reconnect Happiness at Work, em entrevista à CNN. Bem, a produtividade aparece na fala da especialista pela pesquisa e aparece também como um dos pontos centrais no debate sobre jornada reduzida. A semana de 4 dias colabora ou prejudica a produtividade? Será que a produtividade deve ser colocada em xeque quando há redução na semana de trabalho? Como ponto de partida para responder às questões, vamos olhar para os resultados colhidos até aqui. As experiências implementadas pela 4-Day Week Global estabelecem parâmetros para avaliação do impacto da jornada de 4 dias, entre eles estão dados financeiros, níveis de bem-estar e metas de produtividade. Para ilustrar a relação da redução da jornada com a produtividade, temos o exemplo do Reino Unido, onde 61 companhias e 2.900 colaboradores participaram do estudo. 92% das empresas dizem que vão seguir com o formato. Durante o período de experiência, o turnover, que é a substituição de profissionais, teve queda de 57%. 39% das pessoas se sentiram menos estressadas e a receita, quando comparada ao intervalo similar em anos anteriores, teve aumento de 35%. Nesses testes a remuneração permaneceu intacta.
E não é lá fora que os dados são positivos. Vejam só que boa notícia: empresas nacionais que reduziram a carga horária por conta própria, antes mesmo do experimento chegar aqui, também contam de forma positiva do processo. Em entrevista ao jornal O Globo, Fabrício Oliveira, CEO da Voca, comentou que o nível de satisfação das pessoas subiu de 54% para 70%. Na empresa Fonitrek, que adotou o modelo em março de 2022, os pedidos de demissão caíram 48%. Diante destes dados, podemos entender que com um dia livre na semana, os profissionais podem encontrar mais espaço para lidar com as demandas pessoais, incluindo a prática de exercícios físicos e cuidados com a saúde mental. São demandas e cuidados importantes que podem impulsionar o foco, a motivação e a criatividade, melhorando, assim, o desempenho no trabalho e o engajamento com a empresa. Em suma, entre os principais pontos positivos da semana de 4 dias úteis estão: maior capacidade de concentração em suas tarefas, evitando distrações e desperdício de tempo. Maior energia e motivação no trabalho em razão do descanso adicional proporcionado por um dia a mais de folga. E a promoção do equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Seguindo com a perspectiva da jornada reduzida, depois de apresentá-la e de detectar os pontos positivos, vamos entender como a semana de 4 horas extrapola os limites corporativos e impacta o meio ambiente e o social. Vejamos os impactos na área ambiental. O meio ambiente ganha com a redução da jornada de trabalho. Pelo menos é o que diz um estudo conduzido pelo Reino Unido, em 2021, que aponta que a semana de 4 dias é responsável pela diminuição de 21% da emissão de carbono em razão da diminuição de veículos circulando. Agora, os impactos na área social. Já quando olhamos para o aspecto social, uma pesquisa conduzida pela Universidade de Tecnologia de Auckland mostra um aumento de 24% no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do profissional. O estudo mostra que, com a semana de 4 dias, o trabalhador pode ampliar suas redes de relacionamento e desfrutar delas de forma mais significativa. Um fator bastante importante diante dos altos índices de síndrome de burnout nos escritórios. Outro ponto que devemos considerar no social é a questão da responsabilidade compartilhada dos cuidados com a família. Ou seja, com a semana de 4 dias, pais, mãe e cuidadores têm mais tempo para dedicar às atividades parentais, a cuidar da limpeza doméstica e a usufruir de tempo de qualidade com suas crianças. Portanto, sob o aspecto social, a redução da jornada significa maior igualdade entre os gêneros no chamado trabalho do cuidado e menor sobrecarga sobre as mulheres. Vamos aos impactos na área corporativa. Com certeza, temos que destacar os impactos no setor corporativo, que também lucra com a semana de 4 dias. Segundo pesquisas, primeiro, as empresas relataram um aumento de 18% no índice de engajamento do funcionário no quadro comparativo entre 2017 e 2021. Com o experimento, houve também redução nos índices de absenteísmo, em razão da melhora e do cuidado com a saúde e o bem-estar, maior comprometimento por parte das equipes no cumprimento de prazos e entregas, além da melhora nas relações pessoais. A higiene pessoal e a limpeza, no local de trabalho é outro aspecto crítico, diretamente relacionado à saúde coletiva. A disponibilidade de papel toalha, papel higiênico de qualidade e sabonetes adequados para a lavagem das mãos, além do álcool gel, é uma questão de saúde pública. Estes materiais desempenham um papel crucial na prevenção da transmissão de doenças e na promoção de práticas de higiene entre os colaboradores, impactando positivamente a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Por fim, a organização não governamental 4Day Week também apresentou mais informações importantes obtidas em seus experimentos ao redor do mundo. 63% dos negócios tiveram facilidade para atrair e reter talentos por conta da oferta da semana de 4 dias. 78% dos funcionários se sentem mais felizes e relatam menos estresse relacionado ao trabalho. No entanto, segundo especialistas, para alcançar os benefícios da semana de 4 dias,
é fundamental que haja uma negociação coletiva entre empregadores e funcionários, com participação do sindicato da categoria, sobre temas como flexibilidade de horários, reorganização das tarefas e responsabilidades internas, adoção de novas tecnologias e até uma mudança cultural, pois mais do que mudar o tempo da jornada de trabalho, é preciso que haja uma mudança na cultura organizacional e na mentalidade que associa mais horas de trabalho com mais produtividade. É vital incentivar a experimentação de novas formas de trabalhar, dando espaço para aprendizado e adaptação. As empresas que adotam esse modelo reorganizam sua rotina, diminuindo distrações, reuniões, interrupções, e analisando e aprimorando processos. Isso preserva o foco das pessoas no trabalho mais importante e se ajusta com a experiência dos funcionários, afirmou Gabriela Brasil, diretora de comunidade na 4Day Week Global, em entrevista à Forbes. Ao olhar para todas essas possibilidades de melhoria na engrenagem do mundo do trabalho com a implementação da semana de 4 dias, não podemos nos esquecer dos desafios que as mudanças estruturais implicam. De acordo com os especialistas, as empresas esbarraram em obstáculos para seguir adiante, e, entre outros motivos, está o fato de os trabalhadores não conseguirem cumprir as tarefas dentro do prazo. Neste sentido, no Brasil, a baixa produtividade seria um desafio e tanto para a redução da carga horária trabalhada sem que houvesse uma perda econômica. Por isso, vale ressaltar que esta mudança no formato de trabalho não é simples, nem instantânea, nem ocorre de forma homogênea. Desse modo, é preciso compreender que as empresas podem se abrir para esta nova possibilidade ao mesmo tempo em que olham para si, para compreender a própria realidade e os próprios objetivos, com o intuito de encontrar um modelo de trabalho que faça mais sentido para o negócio e para as pessoas. Sendo assim, o que vimos até agora é que os resultados encontrados com a semana de 4 dias têm sido, no mínimo, interessantes e deveriam despertar, ao menos, a curiosidade de organizações e gestores. Antes de finalizar este artigo, é fundamental dizer que a oportunidade de jornadas flexíveis, independente de quais forem, deve ser ofertada para todos os níveis dentro da organização e para todas as funções em equidade. Portanto, o direito a melhores condições de trabalho, de saúde física e mental deve ser um direito de todas as pessoas que ali trabalham, sem distinção. Além desse importante tema de 4 dias de trabalho, visando qualidade de vida e melhores condições no emprego, lembremos que também, as técnicas de limpeza profunda são vitais para a saúde e o bem-estar dos funcionários, influenciando diretamente a qualidade do ar e a sensação de conforto em ambientes fechados. O emprego de métodos adequados e produtos especializados é indispensável para eliminar micro-organismos e impurezas que podem afetar a saúde. A limpeza não se limita a deixar o ambiente agradável, ela contribui para a prevenção de doenças e para a criação de um espaço de trabalho propício ao desempenho e à criatividade. Gostou de saber mais sobre o modelo de trabalho da semana de 4 dias, seus impactos para pessoas e organizações e como ele repercute na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar? Então, compartilhe este vídeo podcast com mais gente e saiba que a limpeza profissional também é um fator que colabora para a melhoria da saúde e da segurança dos profissionais, certo? Conte com a nossa empresa e nossa expertise em produtos de limpeza para espaços corporativos e industriais. Chegamos assim, ao final de mais um capítulo da nossa temporada. Esperamos que tenha gostado desse episódio, e que ele tenha sido muito útil, nesse tema, ligado à gestão empresarial e bem-estar dos trabalhadores. Aproveitamos e deixamos nosso agradecimento para nossa equipe, que possibilitou a construção desse e de dezenas de outros capítulos. Agradecemos ao Igor, também à Vitória, ao Sr. Antônio Carlos, ao Guilherme e todos os demais colegas. Obrigado por nos ouvir e até o nosso próximo encontro, seja ele onde melhor lhe convier. Na sua empresa, na sua casa, no YouTube, em podcast, redes sociais ou nos artigos do nosso site.